Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você consegue fazer isso, que seria um rebaixo côncavo. Côncavo seria a mesma coisa que tipo assim, quando você vai fazer uma cuia, por assim dizer. Vamos dizer que para cima, se tivesse uma elevação, seria uma lombada e para baixo seria uma cuia, tá ok? Mas enfim, a denominação correta seria côncavo. Então eu vou mostrar como que você faz isso daqui no Aspire, utilizando o próprio recurso dele, que é uma maneira mais simples. Existem outras maneiras mais complexas, na qual você tem o maior controle sobre o resultado do trabalho. Na prática aqui mostrando eu já explico isso. Então vamos criar um novo arquivo aqui, que eu não vou alterar nada, tá? Vou deixar em single side, vamos trabalhar só de um lado. E criei aqui uma linha de 100%, 100 milímetros e um material de 16 milímetros. Beleza? Nesse caso aqui, vamos selecionar o centro aqui do material. Beleza? Então aqui essa seleção que você faz é da onde a sua máquina vai partir e tudo mais. Sempre quando é relevo, desbaste, se você quiser dividir bem certinho ali o pedaço de material que você tem, parte do centro. E daí você faz um risquinho, uma cruz nesse material, dividindo o centro dele, posiciona junto com a fresa, ela vai trabalhar perfeitamente se estiver dentro das medidas. Ok? Mas poderia ser aqui do canto, não tem problema também. Então vamos lá. Então aqui para ficar mais fácil de exemplificar essa questão do côncavo, ao contrário seria o convexo. O côncavo seria para baixo, o convexo para cima. Mas a gente pode tratar como uma cuia, ou um rebaixo, um buraco, e para o contrário uma lombada. Então primeiro vamos mostrar o contrário para que fique fácil aqui de visualizar. Vamos só deixar exato aqui. 70 milímetros. Então eu criei um círculo de 70 milímetros. Lembrando e já mencionando que essa questão desse côncavo ele se aplica não só para a questão de objeto redondo ou oval, pode ser feito com qualquer tipo de objeto. Eu vou mostrar depois com quadrado para vocês terem uma ideia. Aí vai da aplicação de cada um. Se for essa questão, então a gente vai utilizar os próprios recursos que tem no programa para gerar esse nosso rebaixo côncavo aí. Então vamos vir aqui em modelar aqui embaixo, modelar, e vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, criar forma a partir de vetores. Então aqui basicamente tem três opções, mas a gente vai focar nessa daqui nesse vídeo, que seria para fazer esse rebaixo côncavo aí. Então no primeiro momento já está selecionado por padrão ele aqui. Isso aqui, a altura da base, significa que é tipo assim, ele vai desenhar, ele vai modelar uma forma ali. Se eu der alguma diferença aqui, ele vai meio que tipo elevar a figura da base e depois vai aplicar os fatores que a gente selecionar aqui, ó. Vamos deixar a princípio sem limite e eu vou fazer aqui para visualização a lombada, por assim dizer. Não é o que a gente quer, o que a gente quer é o contrário, mas só que para vocês terem uma ideia. Eu vou aplicar aqui e a gente já consegue ver no 3D o que vai gerar. Gerou isso daqui, ó. Beleza? Então aqui existem algumas variações que você pode fazer para alterar essa figura aqui, ó. Principalmente nessa questão do ângulo aqui, ó. Se eu colocasse exatamente aqui no ângulo de 90, ele formaria uma esfera perfeita com base naquilo que a gente selecionou, tipo 70. Então quer dizer que aqui no centro vai estar com 70 também. Ele formou aqui, nesse caso, metade de uma esfera perfeita. Beleza? Então vamos reduzir um pouco o ângulo aqui. E a gente tem isso daqui. Tá? Agora existem outros fatores aqui que ajudam nessa questão de você ter um maior controle sobre. Tá? Como eu mencionei, existem outras maneiras de fazer que você tem o controle exato do que você está fazendo. Aqui a gente tem que utilizar essas opções para chegar próximo.
Então, como a gente está trabalhando ali com material de 16 milímetros e tudo mais, tem que ter uma certa limitação nesse esquema que a gente vai fazer. Tá? Então, só agora, eu acho que vocês já viram aqui, que seria a lombada. O que a gente quer aqui, para chegar nesse perfil côncavo, é simplesmente selecionar ao invés disso daqui, isso daqui vamos supor que ele cria aqui para cima, tá? Ele cria um relevo, e se eu selecionar essa opção, ele vai fazer um rebaixo. Pode ver que agora a curva está para baixo. Se a gente olhar daqui, talvez nessa imagem não fique tão visível, mas aqui está assim. Depois que eu simular ali, vocês vão ver que fica bem fácil a visualização. Mas enfim, como a gente tem uma limitação de material e calcular exatamente pelo ângulo aqui seria meio complicado, então a gente tem que impor algumas condições aqui. Por exemplo, eu posso limitar a altura. Beleza? Vou voltar de novo para a lombada que fica de mais fácil visualização, mas vocês vão entender isso. Então aqui, se eu quiser, se eu selecionar essa opção aqui, limitar a altura. Limitar a altura. O que significa? Ele vai aplicar esse ângulo que eu selecionei, porém, se exceder 8 milímetros, o que vai fazer? Ele vai barrar ali. Tá? Vamos aumentar aqui o ângulo para vocês verem. Então, eu estou limitando a altura aqui a 8 milímetros. Agora eu vou aumentar o ângulo, que é fazer aquela esfera perfeita. Pode ver que ele fez a esfera, ele seguiu a esfera, mas exatamente na altura de 8 milímetros ele está limitando. Da mesma maneira que se eu quisesse baixar um pouquinho mais aqui, vamos colocar agora 4 aqui, pode ver que ele vai cortar pela metade. Beleza? Então eu determinei que ele fizesse um perfil nesse caso aqui seria o convexo, né, como está para cima, mas é o mesmo conceito para baixo. É que aqui fica mais fácil de visualizar. Tá? Então eu limitei a altura até uma altura pré-determinada. Já se eu selecionar aqui escalar até a altura, tá? Eu não vou modificar nada. Eu não vou modificar nada aqui, eu só vou selecionar essa outra opção. O que ele vai fazer? Ele vai partir desse perfil que a gente tem, esse círculo, sendo que ele vai arredondar essa figura, sendo que no ponto mais alto aqui, no ponto mais alto que vai ser exatamente no centro, ele vai ter exatamente os 4 milímetros. Beleza? Só vou mudar aqui, Tá vendo? Vamos aumentar um pouquinho o tamanho só para ficar perfil. Então, nesse caso, ele vai criar essa figura, esse vetor que a gente está buscando, escalando de forma arredondada até a medida que a gente definiu. Beleza? Acho que vocês entenderam a diferença. Se eu selecionar aqui, ele vai seguir o ângulo que eu predeterminei, mas o que passar acima dos 8 aqui não existe. É como se fosse um desenho imaginário, mas eu quero cortar ele aqui por 8. Beleza? Então, se eu quisesse fazer uma tigela, por exemplo, aí é só a gente inverter. Vamos supor que agora eu vou inverter aqui para a gente fazer esse perfil côncavo. Inverti aqui, Beleza? Então a gente vai fazer tipo uma tigela que a profundidade dela é 8 milímetros. Tá? Eu limitei a profundidade, mas eu quero que siga esse ângulo. Se eu quiser, eu quero o arredondadinho perfeito nessa tigela, sendo que o centro dela vai ser a partezinha mais baixa. Então eu colocaria aqui, Ele vai mudar, deixou bem arredondadinho. Vamos fazer uma bem arredondada, depois eu volto e a gente faz uma que é com a partezinha de baixo plana, por assim dizer, limitado pela que a gente definiu. Então, fechou aqui. Vamos ver, vamos aplicar. E clique em iniciar novo componente. Às vezes fechar aqui salva, iniciar novo componente. É se você quiser vir fazer outro desenho aqui. Vamos só centralizar isso daqui. Beleza. Agora a gente vai gerar um percurso para ver
é a simulação que fica mais fácil de entender isso. Toda vez que a gente trabalhar com algo que foi modelado, ou seja, você poderia até dizer, pô, isso daí é um rebaixo. Mas esse rebaixo é diferente desse rebaixo que a gente consegue fazer aqui. Tá? Esse rebaixo ele segue esse perfil aqui, tipo, por exemplo, redondo, mas ele só vai aprofundando, como se fosse uma figura com a parte de baixo exatamente plana. Beleza? Ele só iria afundando. Então, toda vez que a gente modela alguma coisa, seja para fazer tipo um entalhe ou esse rebaixo, é feito pelo 3D, tá? Utilizando essas duas ferramentas aqui de baixo. Essa daqui é aquela lá quando você quer remover excesso de material e aqui quando você já quer partir para o final do trabalho. Então vamos já partir para o final. A gente só vai simular aqui. Tá? Em outros vídeos eu trato essa situação, mas basicamente é isso. Aqui você coloca uma ferramenta maior e faz um rebaixo mais grosso, por assim dizer, deixando só uma pequena camada para depois você vir com a ferramenta de acabamento e dar o detalhe final, já que essas ferramentas quase sempre vão ser mais finas e, consequentemente, mais frágeis. Beleza? Então vamos partir para cá já. Aqui no percurso de acabamento, a gente tem essas opções aqui, ó. Model Boundary, não sei se seria essa correta pronúncia, Material Boundary, Select Vectors e Select Level. Então, conforme eu altero aqui, ó, pode perceber que esse azulzinho está me dando uma informação visual do que vai ser feito. Se eu selecionar o modelo, ele vai trabalhar em cima desse relevo. Se eu selecionar o material, ele vai trabalhar em cima de todo o material. Se eu selecionar o vetor aqui, porque eu poderia selecionar isso e dizer, só trabalha aqui dentro. É praticamente a mesma coisa que o model. Porém, nesse vetor eu posso desenhar um quadrado em volta ou qualquer outra forma e dizer, eu quero que você trabalhe só dentro da área que eu estou selecionando. Beleza? E aqui esse Select Level aqui já seria um pouquinho mais complicado, porque é quando tem camadas e tudo mais. Beleza? Então vamos se manter nesse daqui, ó, modelo. Ele vai trabalhar só aqui nesse rebaixo côncavo que a gente fez. Agora aqui embaixo tem a questão de como você quer fazer esse rebaixo. Se é o contorno, que é aquele que ele vai circulando assim e tal, ou se ele vai no varrimento, que ele vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, pela simulação, você já consegue ter uma boa ideia do resultado final. Então, às vezes, simplesmente, primeiro eu vou ver como que fica com o contorno, depois eu vou ver como que fica com o varrimento. Beleza? Aqui em cima tem a questão da seleção da ferramenta. Já está selecionado aqui o Ball Nose. Você pode editar parcialmente aqui a ferramenta, mas aqui é uma ferramenta, por exemplo, a Ball Nose, que ela dá pontinha arredondada, de 3 milímetros. E aqui o passe lateral significa o quanto ela vai se deslocar a cada movimento de linha. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui que ela vai se deslocar 1 milímetro, ou seja, 35% aqui da capacidade total dela. Então, quanto mais detalhado você quiser o acabamento, ou seja, um acabamento mais fino, você precisa diminuir esse passe lateral. Beleza? Consequentemente, isso faz com que o trabalho seja mais demorado. Vamos deixar aqui, depois a gente muda, faz mais algumas simulações ali para ver na prática como isso se faz visível no resultado. Então, calculei. A princípio, aqui a gente selecionou aquela opção de contorno. Beleza? Então, vamos rodar essa simulação aqui. Ó. Beleza, esse é o resultado que a gente tem. Então, aqui a gente fez um rebaixo côncavo, sendo que a opção que a gente utilizou na hora de desenhar esse rebaixo foi aquele que limitava esse arredondamento, ou melhor, escalava, fazia com que ele tivesse
no seu ponto mais alto, aqui nesse caso mais baixo, já que está invertido, 8 milímetros. Então eu sei que eu tenho material aqui de 16 e sei que essa parte mais funda aqui tem 8 milímetros, porque foi isso que eu determinei. Agora vamos alterar a princípio essa simulação aqui para o varrimento. Eu posso até aqui simular por cima. Eu só vou mudar aqui a opção varrimento. Agora ele vai criar um percurso zigue-zague. Calcular. Tá? Pode ver que vai ficar meio quadriculadinho assim. Beleza? Ficou isso daqui. Mas enfim, se a gente tivesse feito ou uma opção ou a outra, ou ficaria com linhas assim, ou ficaria com aquelas linhas arredondadas como estava. Vamos voltar aqui. Agora eu vou reiniciar, eu vou rodar só essa daqui. Beleza? Pode ver que ficou algumas linhas assim. Então esse resultado que você está vendo aqui é bem fiel. Na prática, quando você fizer, vai aparecer umas linhazinhas semelhantes a isso. Aí é aquela questão de você avaliar se você quer dar um melhor acabamento com a máquina. Tá? Rodei essa simulação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse passe lateral dessa ferramenta ainda mais. Eu vou colocar aqui vou deixar aqui 0,5 milímetros a cada passagem lateral e vamos calcular. Beleza? Olha como que já ficou tanto de linha aqui. E aqui é um interessante que eu vou rodar um resultado por cima do outro. Aí você já consegue ver se vai melhorar ou não. Tá? Deixa eu tirar isso daqui para vocês verem. Tá vendo aqui? Consegue ficar... Não sei se fica perceptível isso. Tá? Agora vamos rodar em cima essa simulação. Agora ele está rodando. Olha como está ficando lisinho aqui. Olha. Tá vendo? Tirou bastante. Agora ficou muito, muito bom. Aí é a questão de avaliar. Ainda assim, percebe que vai ter as linhas da ferramenta e tudo mais. Aí a questão, será que se eu fizer no contorno, será que não fica aquele acabamento perfeccionista mesmo? Vamos rodar aqui também, rodar por cima, entendeu? Ou pode rodar de maneira individual se quiser. Vamos rodar aqui a princípio. Ele vai ficar as linhazinhas, mas coisa mínima. Eu acho que, quando é uma coisa mais para o redondo, o contorno ele acaba obtendo um resultado mais eficiente. Tá? Tem que testar na prática para ver. E aquela questão, quanto mais você for diminuindo o passe lateral, mais vai ficar fino o acabamento. Aí chega um ponto que, a limitação já não é o passe lateral. Se você quiser um acabamento melhor, você precisa utilizar uma fresa menor ainda. Beleza? Então aqui a gente está falando de uma fresa de 3 milímetros. Beleza? Se fosse um negócio super detalhado, tal, se quisesse sair lisinho e tal, utilizasse uma fresa mais fina ainda. E daí tem as cônicas, que a pontinha dela é coisa de milímetro. Então acho que aqui basicamente está meio que explicada essa questão do oval. Agora só vamos mudar aqui o formato desse nosso fundo aqui, que é aquela questão que eu disse quando a gente limita. Então aqui a gente escalou a altura. Vamos voltar para cima aqui só para ficar fácil a visualização. Vamos deletar este. E vamos fazer de novo agora. Então tá aqui. Beleza? Esse foi o que a gente fez e o que a gente simulou ali. Tá? Só tá para cima aqui para facilitar a visualização. Para inverter, é simplesmente selecionar aqui. Subtrair ao componente anterior. Então agora a gente vai limitar a altura. Beleza? Limitar, daí vai ficar dessa maneira aqui.
tá? Ele vai seguir o ângulo que a gente selecionou, mas o fundo vai ficar plano. Tá? Então, se a gente quisesse fazer uma tigela, depende. Tá? Então, tem a tigela que ela é bem redondinha, mas a maioria é aquela tigela que é lateral, é redondinha assim, e o fundo ele é mais reto. Beleza? Agora vamos rodar uma simulação desse daqui. Da mesma maneira, já está criado aqui, a gente vai utilizar a mesma ferramenta. Quando você faz modificação na ferramenta por aqui, ó, por exemplo, é a ferramenta Ball Nose de 3 milímetros. Essa é uma modificação que a gente faz especificamente para esse trabalho. Se depois eu for lá na caixa de ferramenta aqui, ó, vir aqui na caixa de ferramenta e selecionar a ferramenta, ela tem as características dela. O que eu mudar aqui neste editar não muda nada. Isso daí é específica para esse percurso ali que a gente está criando. Se eu quero mudar alguma coisa da ferramenta em si para todos os trabalhos, eu preciso modificar por aqui. Beleza? Ó, ela já tem umas informações. Aqui está dizendo que a ferramenta é de 3 milímetros e tal. Eu posso dizer nesse trabalho específico que eu já estou utilizando ela com 2 milímetros e tal, mas enfim, não tem muita lógica mudar o diâmetro da ferramenta. Mas às vezes mudar a maneira com que ela vai trabalhar nesse trabalho especificamente, aí sim é interessante, porque ela pode vir com a informação dizendo que trabalha com 40% de passe lateral, mas só que eu quero mais fino. Nesse caso aqui eu selecionei uma reta. Deixa eu voltar lá e selecionar a Ball Nose. Mencionando também esse ponto. Para formas curvas, a Ball Nose, que é redondinha, ela vai obter melhores resultados. Mas sim, é possível fazer com a ferramenta que tenha o topo reto. Tá? Sem problema algum. Aqui vamos dar uma ênfase em utilizar a ferramenta. Tá? Então, assim, quando eu seleciono a ferramenta, ela vem com as informações dela aqui. E eu posso modificar. Vamos deixar a princípio com 1 milímetro aqui. 1 milímetro de passe lateral, que seria o equivalente a 1/3 da ferramenta, que é o que é recomendado de uma forma geral. Opa, a gente precisa inverter o componente aqui. Senão a gente vai fazer uma lombadinha ali, não é uma cuia. Selecionou a ferramenta, mesma questão, vamos trabalhar só em cima aqui do material. Vamos trabalhar com o contorno, que é aquela que ele vai arredondando aqui, ele vai seguindo o vetor, né? Se fosse quadrado, ele ia ir seguindo o quadrado também. E vamos calcular. Beleza? Vamos reiniciar a simulação. Essa daqui é aquela simulação que estava antes. Iniciar e executar. Beleza? Então pode ver, ó, como eu disse, estou repetindo novamente. Essa simulação aqui que ele faz é bem fiel à questão do resultado. Quando deixa a marca assim e tal, é porque existe uma limitação pelo ângulo, tá? Pelo ângulo. Então a ferramenta que você está utilizando, ela não tem a capacidade de chegar naquele acabamento perfeito. Então ele vai deixar um limite de maneira que se eu utilizar uma outra ferramenta ou uma outra configuração, ela melhora o resultado. Beleza? Vamos tentar melhorar o resultado aqui, sem modificar a ferramenta nem nada. A gente só vai modificar aqui, ó, o passe lateral. Vamos diminuir mais ele ainda aqui, para ver se melhora. Vou deixar ele aqui em 0,1 milímetros. Vamos calcular. E vamos rodar em cima desse resultado aqui, ó. Tá vendo como que ele já apresenta um resultado melhor que o anterior? E assim sucessivamente. Beleza?
Só para mostrar também aqui, mas o exemplo é basicamente o mesmo que eu mencionei no começo, e não necessariamente essa questão do côncavo precisa ser um círculo, beleza? Você poderia ter um quadrado, vamos desenhar um quadrado aqui, voltar para desenhar. Eu poderia desenhar um quadrado aqui, ó. Clicar, fechar. E utilizar esse perfil curvo, mais puxado assim para essa questão do côncavo. Então, um quadrado com arredondado. Então, o programa vai calcular isso. Vou selecionar aqui. Não é porque, tipo, quadrado tem que selecionar outra ferramenta. Não. Dá para fazer isso daqui também. No primeiro momento, vamos fazer por cima, para cima, no caso, para ficar a visualização. E vamos deixar aqui escalar, que é aquela questão que no ponto mais alto ele vai ter esses 8 milímetros. E desselecionou. Agora vai. Então, tá aqui. Mesma coisa, visualizando. Então a gente tem um quadrado que a gente vai puxar para o arredondado. Nesse caso, escalando. Se eu selecionar limitando, ele vai dar aquele corte na altura. Tá? Vai ter um corte aqui na altura. Vamos deixar ele escalado aqui, que é mais bacaninho. Escalado. E vamos inverter aqui o componente. Inverter. Tá? Aplicar. Fechar e agora vamos simular. Tá? Utilizando as mesmas configurações, já aquela configuração do passe fininho para obter o melhor resultado possível, o passe lateral de 0,5. E vamos calcular, utilizando a opção de contorno. Iniciar a simulação e simular. Então seria esse o resultado que a gente teria aqui. Ó. E fica perceptível aí. É um quadrado, só que a gente puxou ele para arredondado aqui, ó, do côncavo nesse caso. Beleza? Vamos ver aqui um outro exemplinho que dá para dar a respeito disso daqui. É aquela questão do espaçamento aqui desse objeto. Deixa eu explicar aqui na prática que fica mais fácil. Vamos criar aqui, escalar até a altura. Criou aqui. Só para vocês visualizarem. Essa questão aqui, ó, que eu quero dar um pequeno exemplo a respeito da questão da altura da base. Se eu quiser ganhar alguma coisa aqui, ó, esse primeiro ganho que ele vai ter da altura da base, ele vai seguir o vetor, entendeu? É um vetor quadrado. Fico olhando o que vai acontecer aqui, ó. Como é o vetor quadrado, se eu colocar tipo aqui, ó, 4 milímetros e aplicar, ó, ele vai tipo criar um quadrado, e em cima ele vai fazer esse desenho. Beleza? Da mesma forma, se a gente inverter aqui, ó, ele já vai calcular isso. Na prática aqui agora, quando a gente simular, vou aplicar aqui, fechar. Então, na prática, quando a gente simular aqui e gerar o percurso, ele vai fazer uma espécie de um rebaixo aqui, ó, vai ficar quadrado e lá no fundo vai ter o arredondamento que a gente selecionou. Vou rodar por cima para vocês verem. Ver que lá embaixo vai ficar arredondadinho e aqui a bordinha ela vai ficar meio que quadrada. Tá vendo? Bordinha quadrada e lá embaixo está esse arredondamento. Então isso são variações. Cara, tem muito assunto disso.
Mas a ideia nesse primeiro momento era falar a respeito dessa questão desse côncavo, tá? Um buraco que assim utiliza o recurso 3D, tá? Mencionando que isso daqui não é um rebaixo comum, não dá para você gerar esse percurso e utilizar a opção de rebaixo normal para fazer ele, beleza? Daí no outro vídeo eu vou falar a respeito do assunto desse outro aqui que seria o cônico, beleza? Que o vídeo já ficou bem longo, mas tem muitas possibilidades, muitas variações, mas aqui já dá para ter uma ideia. Se você quiser fazer algo do tipo côncavo, assim, é uma aplicação. Se você quisesse fazer uma colher de pau ali, que tipo a partezinha ali da colher ela é côncava, então você pode desenhar ali o formatinho oval, né? Para uma colher seria mais interessante o oval. Tem colher também que ela é redondinha e tal, mas o oval seria mais interessante e fazer esse rebaixo também na própria CNC. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?